E aí, pessoal, tudo bom? Bom dia pra mim, bom dia, por isso essa cara amarrada. Estamos aqui para mais um inglês que cai na prova. Aliás, para contar para você o que cai na prova. A gente sabe o que cai na prova, eu sei o que cai na prova e vou te contar, vou te treinar semanalmente. Olha que bacana isso, além do que, poxa, muito bacana. Olha que coisa sensacional, do nosso encontro de número 12, isso mesmo. Eu prometi, não sei se agora foi o 11 ou 12, eu prometi uma lista de conjunções, né? Estava conversando aqui, falei, ó galerinha, tem conjunção cai, foi um texto muito importante que a gente fez. A gente faz trechos dos textos aqui porque a gente não há muito tempo, né? Mas o que é a ideia aqui? É ir te preparando assim, vagarosamente, enfim, melhorando. E aí eu falei, ó galera, quem precisar aí de uma lista de conjunções, me manda uma mensagem. Muito legal, muita gente me pedindo essa lista de conjunções. Então assim, eu fico muito feliz de ver que o pessoal realmente está acompanhando, o pessoal comprometido com o próprio sucesso, comprometido com a vida que quer ter, não é verdade? Com o estudo, enfim. Porque muita gente quer ter a vida que poucos têm, mas não está disposto a fazer o que tem que ser feito, né? E muita gente entrando em contato, dispostos a fazerem o que tem que ser feito para ter a vida que poucos têm, né? Mas que todos querem. Então olha só, hoje, como eu havia comentado no encontro passado de número 13, hoje o nosso encontro de número 14, Banca ESAF. E eu trouxe um texto para você muito legal, aliás, é um texto que tem vocabulário técnico, vocabulário aí da área de fiscalização aduaneira, né? Ou seja, quando a gente fala alfândega, né? Acho que o termo mais popular é isso, o que é o posto policial, geralmente da Polícia Federal, que a gente tem ali entre um país e outro, né? Esse posto de alfândega, esse posto de fiscalização aduaneira. E aí, como é que eu digo isso em inglês? Como é que eu digo fiscalização aduaneira? Como é que eu digo alfândega e todos os outros termos envolvidos nisso? E qual é a função disso? Então hoje, uma questão voltada mais para o aspecto interpretativo, você vai ter que entender agora de informação, não será uma pergunta sobre aspectos gramaticais. Veja, por que a cada encontro nosso eu trabalho alguma coisa diferente? Porque tem caído gramática, não feche os olhos para isso, tá? Cada ano a gramática vem com mais força, essa é uma tendência, então estou te avisando. Mas é claro, não se deixa de lado os aspectos de entendimento da mensagem do texto, ou seja, aspectos interpretativos propriamente ditos, embora a gente sabe que sem a gramática eu não consigo entender o que o texto quer dizer. Dá uma olhada nesse texto de 2014, aliás é um trecho do texto, né? Que diz assim, ó, olha lá. Customs Enforcement. Eu já vou te ajudar no começo, tá bom? Enforcement, né? Tem a ver com a palavra força? Bom, não sei, eu acho que algumas coisas na alfândega, né? No posto aduaneiro são forçadas. Por exemplo, a fiscalização é forçada. Então talvez você crie uma relação aqui, ó. Customs é o nome desse lugar onde a polícia fica na fronteira, que pode ser no aeroporto, pode ser numa estrada mesmo, né? Numa região de fronteira. É isso que é customs. Então toda vez que, por exemplo, você chega no aeroporto, você tem que passar pelo customs, que é a tal da alfândega, que é a tal da fiscalização aduaneira, que irá, né, resolver se você pode passar ou não, se você pode transportar o que você está transportando ou não. Eles têm plena autonomia para isso, tá? E o que é enforcement? É fiscalização. Então aqui, seguindo o macete da garota bonita, seguindo o macete da garota bonita, que a gente já conhece de vários outros encontros, qual era o macete mesmo? Por que eu traduzo garota bonita, embora o bonita esteja na frente? Porque no inglês o adjetivo vem na frente. Aqui eu estou falando de garota, o que vem na frente indica que tipo de garota é. Leio de lá pra cá, garota bonita. Beleza, então aqui eu tô falando de fiscalização e o que vem na frente indica que tipo de fiscalização é. Isso mesmo. A palavra customs aqui é um adjetivo. Então eu leio de lá pra cá, fiscalização aduaneira, ou fiscalização da alfândega. É disso que o texto está falando. Fiscalização aduaneira. Aqui eu estou falando de fiscalização, o que vem na frente indica que tipo de fiscalização é. E agora a gente vai ler o texto inteiro, para depois a gente destrinchar ele. Vamos lá? Leia comigo, bem tranquilo, olha lá. Customs enforcement is concerned with the protection of society and fighting transnational organized crime based on the principles of risk management. In discharging this mandate, customs compliance and enforcement services are involved in a wide range of activities relating to information and intelligence exchange, combating commercial fraud, counterfeiting, the smuggling of highly taxed goods, especially cigarettes and alcohol, drug trafficking, stolen motor vehicles, money laundering, electronic crime, smuggling of arms, nuclear materials, toxic waste, and weapons of mass destruction.
Cara, olha essa palavra aqui. Olha essa palavra, já que a gente está falando de adjetivo. Se eu digo one beautiful girl, o plural fica o quê? Two, fale pra mim, fale comigo, não importa, fale, ó. Two beautiful girls. Opa, como é que é, tio Rê? É isso mesmo. Você já sabe que adjetivo não tem plural. Adjetivo não tem plural no inglês. Olha aqui, ó. Uma, a gente diz garota bonita. Duas, garotas bonitas. Eu só faço uma adaptação para a tradução no português, mas veja que eu não coloquei S aqui no meu beautiful. Se adjetivo não tem plural, vamos agora, faz o raciocínio comigo. Se adjetivo não tem plural, tudo bem, eu sei que good é bom. Quando eu digo, por exemplo, a good car, ou seja, um carro bom. Mas o que ó, o texto trouxe para mim? Goods. Eu posso até não saber o que é goods, mas se eu sei que adjetivo não tem plural, então goods não é adjetivo. Não pode ser. Quem tem plural? Tá aqui no macete da garota bonita. Olha aqui quem tem plural, ó. Garotas. Substantivo tem plural. Adjetivo não tem plural. Eu posso até não saber o que é goods, mas eu sei que goods não pode ser bons. Porque bons não tem, adjetivo no inglês não tem plural. Então como é que eu digo o plural de one good car? Sabe como é que eu digo? Two, good cars. 2 carros bons. Adjetivo não tem plural, eu só faço um ajuste para o português. Então, já sei que esse goods não é bons. Então, vamos ver o que é dentro do texto. Ele diz o seguinte, que a fiscalização aduaneira está relacionada com a proteção da sociedade e com a luta transnacional contra o crime organizado com base nos princípios do gerenciamento de risco. É isso. Então, existem alguns princípios de gerenciamento de risco que a função da fiscalização aduaneira, da alfândega, é fazer o quê? É você fiscalizar para proteger aquela sociedade. Em vários sentidos, não só na questão do crime, proteger a questão comercial, a questão, né? Por isso a questão de você não poder ter um limite de importação que você tem que respeitar, enfim, essa questão que envolve até a questão de impostos. É isso, é uma proteção econômica, é uma proteção de segurança pública, questão de crimes e tudo mais. Ele está falando disso, olha só, ele fala in discharging this mandate, ou seja, no cumprimento, no sentido de cumprir, tá? E não de distância, com cumprimento, é com U mesmo. No cumprimento deste mandato, olha só, ele fala de customs compliance, ou seja, bom, vamos lá. Aqui eu tenho que ler da seguinte maneira, ó, eu tenho que ler bem assim. Customs Compliance and Enforcement Services. Opa! Aqui, na verdade, eu vou seguir o princípio da garota bonita. Olha como a entonação com que você lê é importante para fazer o entendimento do texto. Peraí, qual é o princípio da garota bonita? Ah, é aquela coisa do adjetivo, né? Aqui eu tô falando de garota, o que vem na frente indica que tipo de garota é. Não perde o foco, olha aqui. Aqui eu tô falando de serviços, e o que vem na frente indica que tipo de serviços são. Ou seja, tudo que está antes de serviços, aqui nessa, né? Depois dessa vírgula, tudo que está antes da palavra serviços é adjetivo da palavra serviços. Então a tradução fica assim. No cumprimento deste mandato, os serviços, olha o que ele diz, tá? Os serviços aduaneiros, né? Os serviços aduaneiros, né, de conformidade e fiscalização. É assim que você vai traduzir isso. Olha só, a gente já sabe desde o começo que enforcement é fiscalização, lembra? Fiscalização aduaneira. Agora ele está falando, no cumprimento deste mandato, os serviços aduaneiros de conformidade, ou seja, né, e fiscalização estão envolvidos em uma gama grande, a wide range, uma gama ampla de atividades relacionadas a informação. Agora ele vai falando a que se refere esses serviços aduaneiros? Para que os caras estão lá na fronteira? Relacionados à informação e a intercâmbio de inteligência, né, troca de inteligência, de informação, combater fraude comercial, é isso que eles estão fazendo lá. Counterfeiting, olha que palavra bonita. Counterfeiting significa falsificação. A gente sabe que tem muito comércio de produto falsificado.
Smuggling, palavra bacana também, que significa contrabando. Contrabando de bens altamente taxados, ou seja, com impostos altos. Ah, é isso que significa. É isso que significa goods. Significa bens ou produtos ou mercadorias. É isso. Agora faz sentido dentro do meu texto. Não é verdade? Então pronto! Já posso agora ler tudo corrido para a gente já resolver a nossa questão, que aliás depende disso que a gente vai traduzir agora para você acertar. Ele fala, no cumprimento deste mandato, os serviços aduaneiros, né, alfandegários, os serviços aduaneiros de conformidade e fiscalização estão envolvidos em uma gama ampla de atividades relacionadas à informação e à troca de inteligência, né? Exchange é intercâmbio também. Ao combate de fraude comercial, a counterfeiting, falsificação, a contrabando de bens altamente taxados, né, com muitos impostos, especialmente cigarros e álcool, tráfico de drogas, roubo de veículos automotores, né, motorizados, lavagem de dinheiro, crime eletrônico, contrabando de armas, materiais nucleares, lixo tóxico e armas de destruição em massa. Tudo isso é preocupação da fiscalização aduaneira. Caramba! E aí ele termina o texto dizendo que as atividades de fiscalização também visam, a gente já viu essa palavra antes, hein? Visam, objetivam proteger propriedade intelectual e cultural e plantas e espécies de animais em extinção, em perigo de extinção. O termo endangered significa em perigo de extinção, tá? Então o que é um endangered species? É uma espécie em perigo de extinção, certo? Olha a gama de coisas que esses caras têm que cuidar. E a gente fica pensando só em questão de produtinho que a gente carrega e tal, né? Ah, cigarro, álcool, como ele falou. Não, a coisa é muito séria. E aí a questão nasce em cima disso. Olha que bacana, essa já é Bom, é claro que o texto continuava, tá, queridos? Eu ponho essa representação aqui, mas olha lá, a questão agora envolve o entendimento do texto, não tem aspecto gramatical aqui. E ele fala, de acordo com a passagem, o texto, fiscalização alfandegária, tá? Ou aduaneira, pode ser melhor definida como a prevenção de atividades criminais, e agora eu tenho que continuar, que exigem coordenação, né? Ou seja, né, o trabalho entre agências de fiscalização de países vizinhos. Para pensar. Primeiro ponto, o texto falou disso? Não falou. Aí você fala, tá, mas está na fronteira, então tem a ver com dois países. Tá bom, mas a gente aqui faz a fiscalização para quem está entrando no Brasil ou a gente também faz para quem está saindo? Meu, tá saindo, tchau, vai embora. Não é verdade? A gente faz a fiscalização para quem está entrando, a gente faz a fiscalização pro Brasil. A gente, por exemplo, tem fronteira com a Argentina, a gente tem fronteira com o Paraguai, que é bem conhecida, a gente tem fronteira com o Uruguai, a gente fiscaliza as coisas do Brasil, interessadas, né, de interesse para nós. Então não, parece verdadeiro esse item, até porque ele não falou isso no texto. Cuidado. Então posso dizer que ela pode ser melhor definida, né, a fiscalização aduaneira, como a prevenção de atividades criminais de uma natureza comercial estrita, taking place, acontecendo em áreas de fronteira. Acontecendo em área de fronteira? Bom, ele fala de uma natureza comercial strictly, quer dizer, somente de natureza comercial. Esse strict quer dizer várias coisas, mas aqui dá a ideia de somente, tá? É somente de natureza comercial? Não, gente, ele fala de armas, de destruição em massa, enfim, não é. Então tá errado esse item também. Vamos para a próxima. É a prevenção de atividades criminais restritas a infringimento, ou seja, violação, né? Infringir a lei é violar a lei. Então, relativas à violação transnacional de propriedade cultural e intelectual, restrita a isso? Não, de novo, os erros estão acontecendo aqui, nessas questões que ele está querendo restringir. A ação da fiscalização aduaneira é muito ampla. Também continua errado, vamos embora para a letra D. É a prevenção de atividades criminais que podem que podem representar um prejuízo financeiro ou físico para as sociedades e afetar pelo menos dois países. Opa!
que pode ser um prejuízo financeiro. Financeiro permeia todas as questões comerciais, de questão de impostos, de taxas, de falsificação. Ele falou isso no texto. E ele fala um prejuízo harm physical. Pô, um prejuízo físico para a integridade do país é uma questão, por exemplo, de guerra. É uma questão, por exemplo, de pessoas, né? A integridade física, a integridade... Então ele fala disso, porque ele fala de armas. Por enquanto, tudo bem. Que afeta pelo menos 2 países? Bom, pelo menos sim. Aqui está o termo que valida isso. Pelo menos 2 países sim, porque a gente está falando de fronteira, certo? Até porque no Brasil a gente tem a tríplice fronteira, né? Eu não sei se é o único lugar do mundo, eu não sei se eu vou falar besteira aqui, mas me parece que é um dos poucos, ou o único lugar do mundo em que a gente tem uma fronteira com 3 países. A gente tem um ponto ali do Rio Paraná que faz fronteira com a Argentina, Paraguai e Brasil. Certo? Então não é uma fronteira, não é necessariamente só de 2 países. E aí a letra E, então aqui ele acerta, né? Quando ele diz que é pelo menos 2 países. E aí ele fala na letra E, vamos eliminar, eu estou gostando muito da letra D, mas vamos lá. Ele define a fiscalização alfandegária, né? A fiscalização aduaneira, como uma prevenção de atividades criminais que podem colocar sociedades e o meio ambiente em risco num senso mais amplo. Bom, definitivamente, de acordo com a informação do texto, ficamos aqui com a letra D, né, num senso mais amplo. Não, ele fala ali de uma questão bastante pontual, né? Ele cita alguns exemplos, então, realmente, questão inteligente e questão que cobrou entendimento do texto, a partir de tudo que a gente viu. Muito legal, olha, Exaf, de parabéns. O que exigiu aqui? Exigiu o nosso conhecimento gramatical, conhecimento de vocabulário. Né? E isso a gente só adquire assim, com esses encontros aqui, tá certo? Então que bom poder fazer com vocês uma questão que é de caráter mais interpretativo mesmo, mas de altíssimo nível, percebeu? Não basta ser fluente só no inglês para você dominar esse tipo de coisa. Aliás, eu não sei se fluência tem alguma coisa a ver com isso. Existem pessoas que de repente nem falam tão bem inglês, mas estão nessa pegada de estudar isso, aquilo, tem uma capacidade de leitura e de interpretação absurda. Essa é a pegada para você continuar buscando o sucesso no seu concurso público. Até porque, vai por mim, o inglês, muita gente não estudava há muito tempo, vai muito mal. Acompanhar esse canal nosso aqui, ó, vai fazer toda a diferença. Eu vou reafirmar aqui, como muita gente vai mal e está muito enferrujado no inglês, eu tenho certeza que com esse canal eu vou fazer com que o inglês seja um dos diferenciais na sua aprovação. Porque todo concurseiro, bom concurseiro, sabe. Uma questão pode ser a diferença entre você pegar a vaga ou não. Essa questão vai ser de inglês. Vejo você no nosso próximo programa para te contar o que cai na prova. Eu sei o que cai na prova. I see you. Um grande abraço. Professor Renato Baggio, aqui do Inglês que Cai na Prova. Até lá. Bom estudo. Tchau, tchau.